Olá, estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje nós temos o Casamento Inteligente, esse quadro maravilhoso com Mirela Vaz. Seja muito bem-vinda, Mirela. Obrigada. É um prazer ter você aqui novamente. Esteve aqui semana passada, né, numa reposição de programa, de quadro, e hoje nós estamos aqui com um assunto maravilhoso. Nós vamos falar sobre casamento. Qual que vai ser a abordagem de hoje? Hoje eu trouxe aqui algo que todo mundo deveria saber quando se casa, que são as 7 regras de ouro, hein? Não é são de prata, não. 7 regras de ouro para o seu casamento ser um sucesso. Então, a maior joia a gente vai contar hoje aqui. Uau! 7 regras de ouro para você ter um casamento de sucesso. E eu já quero começar perguntando. Quando você fala de regras, o que você quer dizer em relação a regras? Isso não parece algo engessado? A pessoa começar a seguir regrinhas não deixa o relacionamento engessado? Então, pode-se pensar dessa forma, pode-se. Só que eu penso que, eu tenho a convicção de que tudo que é para funcionar bem precisa de regras. Verdade. Né? Se, por exemplo, um jogo de futebol não tiver regras, um vai chutar o outro, um vai fazer gol contra, assim como no trânsito também. Existem regras ou leis, né, do trânsito para serem seguidas. Senão vai atravessar o sinal vermelho, que vai bater no outro, que vai... Então, é o mínimo para as pessoas conviverem bem, são as regras. Então, por isso que eu coloquei regras no sentido de que se elas forem seguidas, aquele jogo, aquela partida, o trânsito, que é o do casamento, vai fluir. Por isso que eu trouxe essa palavra. Mas antes da gente entrar nas primeiras regrinhas, eu já quero que você fale aqui para o pessoal de casa quem é você. Né? Nós sabemos que nós temos uma audiência que sempre vai aumentando, então quem é você? O que você faz? Conta um pouquinho para nós aí, para o pessoal entender o porquê que ela domina a questão do casamento. Então, eu sou Mirela Vaz, eu sou terapeuta de casais e pedagoga também. Trabalho na área da educação há muitos anos, para não dizer a idade, né, não revelar, mas eu comecei com 18, eu já tenho 44. Então é um caminho longo, né, na trajetória da educação. E dentro dessa trajetória eu comecei a escolher a trabalhar com relacionamento humano e dentro do relacionamento eu comecei a puxar para o casamento. Hoje eu faço mentorias de casal, hoje eu tenho um curso online que é o curso Casamento Inteligente e eu também dou palestras nessa área do casamento. Então, muito bom. Essa sou eu, sou casada há 17 anos, vai fazer então, 18. Já tem uma bagagem, né, de história também, porque isso é importante, né, Mi? Eu vejo muito hoje em dia pessoas falando, eu faço terapias de casais, mas a pessoa não tem uma bagagem, ou não é casado, ou não é... eu faço terapia para filhos, para não sei o quê, mas não tem filho. Lu, dá certo? Dá. Porque são técnicas, mas não tem vivência, não tem experiência. Isso. Então, esses dias eu me deparei com algo desse sentido, que alguém me questionou sobre isso. O que você acha de terapias de pessoas que não têm um relacionamento? O que você acha de terapia de pessoas que falam de filhos, mas não têm filhos? Vai ter resultados. Porque vai aplicar técnicas de neurociência, entre outras coisas, se essa for a linguagem da pessoa, e vai ter resultado, mas não tem vivência. Então, no teu caso, você é casada há quantos anos? 17? 17 anos, então, vai fazer 18. Você não só ensina, você vive, você tem na pele, você sente o que é um relacionamento no dia a dia, né, Mi? Exatamente. E não são só flores, né? Cada um sabe a dor e a delícia que é. Mas eu também tenho 2 filhos, né? Então, um tem 15 e outro tem 11 anos. Então, o casamento junto com os filhos cria uma dinâmica e claro que levar ela é algo, né, desafiador. E é mais desafiador ainda, Lu, por isso que também foi uma das minhas buscas, saber mais sobre casamento, quando a gente tem referências de relacionamento diferentes dentro de casa. Então, quando você casa, você tem que construir a sua própria história e não se basear em referências, né, ou só positivas ou só negativas. Porque você vem com crenças limitantes do casamento da mãe, do pai, né, da avó,
ou de pessoas que você segue nas redes sociais, ou de amigos, da tia que tem um casamento muito feliz, ou da tia que tem um casamento muito destruído. Assim vai se formando as crenças também, né? Exatamente. Aí formar as nossas próprias ideias, né? É um exercício que às vezes a gente precisa de ajuda de outra pessoa de fora para poder sair desse lugar, né? Ô Mirela, assim, nesse bate-papo é bem interessante porque a gente vai se conectando e conhecendo mais, né, da história da pessoa. Antes da gente falar das 7 regras, você é pedagoga, começou a trabalhar, né, fez essa transição de carreira ali para trabalhar como terapeuta, vem se destacando aí, mas assim, qual que foi o start? Que você assim, não, eu vou olhar mais para o meu casamento no sentido disso, ou eu vou estudar mais porque eu quero aplicar isso? Qual que foi assim o startzinho? Lu, que boa essa pergunta, porque assim, é difícil até a gente refletir sobre isso, né, buscar. Mas eu quero te dizer que esse start aí, que eu nunca tinha pensado sobre ele, me veio agora quando tu me fizeste essa pergunta, foi num atendimento que eu fiz para um aluno. Na época que eu estudava numa escola, e que trabalhava numa escola, trabalhei 12 anos, né, ensino técnico, então atendia alunos com dificuldade de aprendizagem e dava palestras sobre relacionamento. O problema de relacionamento era algo que era o mínimo múltiplo comum de quase todos os alunos, né? Só que tinha um aluno em especial que ele tinha muita dificuldade de aprender, e eu pensei que fosse cognitivo. E aí eu comecei a perguntar coisas da história dele, como é que tinha sido, desde quando ele nasceu. Daí ele começou a me contar da história dos pais dele, que eles sentiam que ele sentia que eles se amavam, mas eles não conseguiam conviver, eles discutiam, e o pai agredia a mãe, e foi aquela coisa toda. E dali eu disse, eu vou fundar um clube de mães em Florianópolis. Aí eu fundei um clube de mães. E aí foi antes da pandemia, bem um ano antes da pandemia, depois eu parei de fazer esses encontros, porque para mim trabalhar com o casamento fez mais sentido, porque eu não estava conseguindo trabalhar as mães. Sim. Eu queria trabalhar a mãe e o pai dessa criança, estando juntos ou separados. Mas aquele aluno foi o que deu start. Daí eu comecei a me aprofundar nos estudos, fiz a pós-graduação, comecei a trabalhar com casais. Foi nesse momento, num atendimento, uma pessoa. Que foi a questão do que acontece na base que vai afetando a toda... Né, é da raiz, né? O problema ali, às vezes, nossos frutos estão sendo ruins, nossos filhos, né? Alguma coisa está acontecendo, mas é porque a base, a raiz ali não está legal, né? Mirela, vamos lá. Eu gostaria que você começasse a falar para a gente um pouquinho dessas regras. Tá. Então, vamos lá. As regras, assim, ó, são 7, mas na verdade, assim, ó, pode até incluir mais, porque o casamento é uma estrutura muito complexa. É verdade. Né? Assim, ó, a base é como se fosse um prédio com alguns pilares que são inegociáveis. Se tiver alguns pilares a mais, melhor ainda para segurar um relacionamento. Mas pelo menos esses, sabe, para não cair abaixo, são essenciais, que são ter objetivos em comum, que são a atração física, que é, né, ter objetivos em comum, que é a atração física, que é a questão da tolerância, que está atrelada ao respeito, depois eu falo um pouquinho sobre isso, né, que está atrelada ao respeito, que é uma boa comunicação, que também está atrelada ao bom humor, que é, deixa eu me lembrar aqui mais o distanciamento, também é importante, mais para frente também, né? Nós vamos abordar sobre isso. E eu acho que eu falei dos 7? Acho que foi. Tá, daí foi ali. Vamos falar aqui então sobre a parte que foi o primeiro que você disse, ter objetivos em comum. Ô Mirela, como que as pessoas, muitas vezes, elas já entram na relação sem objetivos comuns, né? O que dá para entender muitas vezes nos relacionamentos é que as pessoas entram assim, não, depois ele muda de ideia. Não muda de ideia. Pode até mudar um pouco, né? Um pouco, dependendo de como ele cede um pouquinho, né? Mas mudar, não vai mudar. Eu percebo que muitas pessoas acabam tendo mais critério para comprar um carro ou uma casa do que critérios para se casar com alguém. Quero esse modelo, quero o motor X, a cor... Tem um monte de critério para escolher um carro, um exemplo, ou uma casa. Mas para escolher alguém para estar do lado, os critérios são pouquíssimos, é só a atração e deu.
Mas não, e um dos critérios é a questão de objetivos juntos, né? Porque senão lá depois fica difícil. Ontem eu estava assistindo o filme, até indiquei no Instagram, que chama O Castelo de Vidro. E aí, como é que começa o filme? Começa assim, o casal, que o marido, né, era bem aventureiro e no começo ela gostava dessas aventuras. E aí ele começou a beber e eles viraram nômades porque ele começou a ficar alcoólatra e as pessoas começaram a segui-lo, né, para ele sair do lugar cobrando dívidas. No começo, ela não queria isso para ela, mas no começo foi divertida essa vida. Ela se uniu a ele. Por um tempo, né, ela gostou, só que depois ela começou a deparar com aquilo que ela não queria. Levou um tempo, mas ela começou a ver aquilo que ela fingia que não via, que era o que realmente ela não queria. Sim. E foi onde houve o sofrimento. Né? O peso, né, das escolhas de momento, né? Ah, não, eu não quero, mas eu vou ceder aqui por isso. Que é diferente de ceder para boa convivência, né? Aí entra a tolerância. Aí entra a tolerância. Fala um pouquinho da tolerância. Então, só a questão do objetivo, só retomando a questão do objetivo, as pessoas elas têm dificuldade de fazer objetivos juntos. Né? Então, como tu falou ali da incompatibilidade, né, que mudar o outro, vamos imaginar que o meu sonho é fazer carreira no exterior e o sonho do meu marido é ser contratado por uma grande empresa no Brasil. A gente vai conflitar em algum momento. Vai começar por um amor, mas lá na frente vai conflitar. Se a gente não ceder aqui, ceder ali, pode ser que não mude os desejos, mas, por exemplo, dá para fazer objetivos em comum. Então, nesses 2 anos, a gente fica no Brasil e depois disso a gente vai para fora fazer tua carreira. Então, o objetivo juntos é essa questão, né? É saber o que a gente quer nesse ano, o que a gente quer, que é o curto prazo, o que a gente quer em até 3 anos, que é o médio prazo, e o que a gente quer em 10 anos ou mais. Como é que a gente se vê lá na frente? Se ela, um exemplo, se vê fazendo uma carreira no exterior, então em que momento? Não é que ela vai deixar de fazer. Sim. Em que momento ela vai fazer isso? Qual o momento que é viável? Aí entra, nós vamos ter filhos? Entra tudo. Como que vai ficar a questão da escola? Como que vai ficar a questão disso? Qual o momento dos filhos nós vamos? Então tem todo um estudo, né? Tem tudo isso. Ô Mirella, uma coisa que também é perceptível é na questão de um não quer filho, o outro quer filho. Ah, mas ele muda de ideia. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas às vezes ele não mudou de ideia e ela vai lá e engravida a si mesmo. Aí começam as discussões. Aí a pessoa vai aceitar o filho, mas aí vai vir com uma carga de conflitos, não é verdade? Vai vir. E aí precisa muita comunicação, isso aí é um processo terapêutico muito longo, né? De coisas lá de trás que vai trazer para frente, que vão levar mais para frente ainda. Aí é todo um trabalho complexo, a questão dos filhos, né? Também quando um homem quer e a mulher não pode. Tem tudo isso também. Biologicamente não pode. Tem várias nuances em relação aos filhos. Ou quando os dois planejam, por exemplo, o meu primeiro filho a gente não planejou. A gente teve, tudo bem, os dois queriam, fica mais fácil, né? Mesmo não tendo planejado. O segundo a gente já planejou, mas também veio um pouquinho antes do que a gente queria. Mas tudo bem, vamos lá, vai ajustando, quando os dois querem é mais fácil. Agora, quando um não quer ou o outro não pode, aí realmente os ajustes são bem mais... São mais delicados. Né? E tudo no início é o objetivo juntos, né? Eu acho que... porque a tolerância vai ser no caminho. Exatamente. As demais coisas vai ser construções ali, aprender caminhando, né? Exatamente. Mas eu acho que o ponto principal, o pilar principal para dar, assim, é o objetivo juntos? Eu penso que sim. É congruir. É saber para onde a gente está indo juntos. Para onde que a gente está caminhando. Porque não adianta só caminhar. Um vai para um lado, para a direita, para a esquerda. Qual é a chance desse casal ficar juntos? Né? Então, quando você mira lá, é como uma viagem. Se você, né, quer ir para o Japão, você sabe que você está indo para lá. Se tiver turbulência, se tiver enjoo no voo, se você se cansar, né? Quero ir para o Japão, já estou falando do Japão. Se tiver você sabe que você quer ir para lá. Então, por mais que tenha dificuldades, você vai.
A mesma coisa no casamento. Se você quer ter sucesso no casamento, vocês precisam ter objetivos em comum, saber onde querem chegar juntos, né? E do perigo que eu falo, né? Eu falo isso porque eu vim de relacionamentos que eu fui igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que eu comecei com a pessoa e não sabia para onde esse relacionamento ia ir, né? Onde ele ia chegar. Por quê? Porque a gente não conversava. Era só a parte do namoro, que era muito bom, mas não falava-se de filho, não falava-se de casamento, não se falava de datas, não falava de nada. Né? E isso é muito ruim, porque você não sabe o que você espera, você fica naquela angústia de, ai, será que fulano um dia vai querer? Ai, essa fulana, será que ela vai, né? A gente fica naquela angústia. E muito ruim quando isso. eu fui me casar agora com meu esposo, quando a gente começou a conversar, a gente trouxe clareza. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas o relacionamento de vocês parece que tem anos, né? Porque a conexão de vocês é forte. Mas nós tivemos clareza. O que você quer para o futuro? Você quer ter filhos? Eu quero ter filhos. Você quer se casar quando? Você tem época que você quer se casar? Eu quero casar daqui 1 ano, 2, 3. Então tem que ter clareza. Nós vamos morar onde? Você ter clareza. Eu acho que isso facilita. Eu vivi na pele esse momento e foi muito, muito, muito assim, bom. Porque eu já sabia o que esperar dele e ele já sabia o que esperar de mim. A comunicação. Isso é fundamental. E também aí a gente seguir a nossa intuição, né? Eu já saindo das 7 regras, deixar eu usar. Porque daí a gente seguir a nossa intuição também tem a ver com essa questão, né, Lu, que tu falou ali do teu namoro, né? Deixa a vida me levar. A gente sabe que não vai dar certo, porque a gente não tem objetivos em comum. Mas sabe qual que é o nome disso aí? Paga pra ver. É o paga pra ver com óculos cor-de-rosa e uns glitter que a gente coloca, né? Ou seja, a pessoa ela não quer ver, ela sabe, ela sente que algo não tá legal, mas ela não quer ver, porque ela tá com óculos cor-de-rosa, né? Então eu sempre brinco com essa, eu faço essa analogia do óculos cor-de-rosa por conta disso, porque a gente tá vendo que não tá bom, só que daí você fica emocionada, né? Ai, não, vai mudar. Não sei o quê, né? Então, você vai empurrando, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E nós já estamos indo para o próximo intervalo, passa muito rápido, e depois nós vamos voltar com mais regras. São 7, né? São 7, falamos de uma. Voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Agora a atração. Voltamos para esse super bate-papo. Mirela, que delícia falar sobre casamento, né? Falar sobre relacionamento num todo, até porque nós sabemos que não é um mar de rosa, mas quando nós nos ajustamos e a pessoa também tem de ser um relacionamento prazeroso, né? Exatamente. Falando em prazeroso, então, eu vou falar da segunda regra, que é a atração. Então, falamos do objetivo em comum, que é a atração. Nós tivemos aqui 2 quadros, né, com a Kelly, sexóloga. E a atração aqui, de uma das bases, não é só a questão sexual. A atração é a gente manter a atração dentro de casa mesmo, né? Quando a gente namorava lá, a gente não se arrumava um pro outro, passava um perfuminho para encontrar. E aí, né, pensa assim, agora eu já casei, já conquistei, fim de jogo. É ali que o jogo começa, na verdade, né? Para manter esse casamento. Eu fui trabalhar há uns dias atrás e a minha colega falou assim, eu passei um batom vermelho, eu gosto de batom vermelho, né? Brilhoso. Daí eu disse, eu comprei esse batom, mas eu não vou usar para trabalhar, eu comprei para usar em casa. Mas tu comprou esse batom brilhoso de uma marca cara para usar em casa? É para usar para o meu marido? Então assim, mas que sentido faz? Chega em casa, tu não quer relaxar, não quer tirar batom. Em algum momento eu vou tirar o batom, mas eu quero que ele veja que eu tô com esse batom aqui que eu tô usando para ele. Então é nesses detalhezinhos. Nesses detalhezinhos, porque o casamento não é uma licença para você andar de qualquer jeito. Né? E aí, esses dias eu falando sobre isso, até teve um amigo que falou assim, ai Lu, mas você nunca anda de pijama em casa? Claro que eu ando de pijama em casa. Bastante, inclusive, mas qual pijama que você anda em casa? Exatamente. Tem o pijama e o pijama. Né? Então, assim, eu quero usar um pijama mais quentinho, tá frio. Então, vai lá, escolhe um pijama legal, quentinho, bonitinho. Né? Não aquele pijama que já tá lá furado, cheio rasgado, de cachorrinho manchado de que boa. Outra furado. Coisa, com a camiseta lá do círculo de oração da igreja, da cara do político. Não dá, minha filha. Não dá. O cabelo com a caneta espetada, então, assim, não de dá. qualquer Então, jeito. assim, em algum momento, óbvio, que, né, a pessoa vai ver você descabelada, vai ver você... Mas, assim, eu sempre falo, por mais que você esteja com uma roupa de casa, que é óbvio, você vai estar à vontade, tá na tua casa, mas que roupa é essa? Né? E essa atração, assim, é coisa séria. Porque, assim, aí em casa você não se arruma para quem tá ali. E você vai se arrumar para as pessoas na rua que você nem quer conquistar. Né? As pessoas só vão ver você, são as aparências, né? Sua comunicação não verbal. Sim. Mas, e dentro de casa, então, isso, e tanto a mulher quanto o homem. E nessa questão da atração, dentro também tem a questão sexual, que a gente já falou, mas pincelando aqui, é super necessário para o casamento evoluir. Então, eu recebi uma mensagem na semana passada de uma seguidora e ela falou assim, Mi, eu sinto que o sexo segura o nosso casamento. Deu assim, não, então, pera lá. Tudo bem, mas é que assim, a gente fica muito mais fora da cama do que nela. Então, o sexo, a cama, ajuda no resto, mas o resto ajuda a ir para a cama também. Então, são duas coisas que se alimentam. Se encontram, né? Se encontram, mas o sexo é uma necessidade biológica. Então, a gente não está só satisfazendo o outro. É uma necessidade individual dos dois. E às vezes acontece muito assim de nós mulheres. Vou trazer aqui para o nosso... A gente muitas vezes trabalha o dia todo, tem a sobrecarga, filhos, chega à noite, nós estamos esgotadas. Só que a gente tem que aprender também a delegar, também a acelerar, como hoje a gente estava conversando, né? Que eu desacelerei, ia me atrasando, tu falou, não, me calma. Então, é aprender a desacelerar um pouquinho também para conseguir... não dá dia de semana, final de semana. Ultimamente não estou querendo, vamos olhar o biológico, vamos olhar a saúde mental, vamos ver se tem alguma disfunção. Tá acontecendo, Vamos olhar para esse casamento também, então tem que ver o porquê, mas é necessário. Quem quer dá 1000 jeitos, né? Exatamente. E outra coisa, né, Mi? O homem, ele tem a linguagem diferente da mulher. A mulher, se você tiver um problema aqui, você vai chegar lá já falando do portão. É da mulher, a mulher é emoção. O homem, ele é a razão. Então, o homem, ele pode enfrentar visual também, né? 1000 problemas fora
Ele não vai chegar já falando, ele vai lá, vai tomar um banho, vai jantar. E em algum momento, talvez ele vai dizer, ai, aconteceu tal coisa lá no trabalho. Em algum momento ele vai falar ou não. Ou talvez ele só vai ficar mais quietinho, mais emburrado. Ele não vai falar, porque não é do homem estar levando. Né? Normalmente o homem para comentar é só porque ele não conseguiu resolver mesmo. E ele já está buscando ali uma conversa. Agora, porque se ele pode resolver, tem problemas que eles resolvem que a gente nem fica sabendo. Muito. E às vezes a gente está com um problema tão grande, eles só dizem uma coisa, sabe por que eu não fiz isso aí? Era tão simples. Porque o homem, ele resolve problemas. E a gente causa. E antes da gente resolver, a gente vai conversar, falar. Exatamente. Né? A gente vai falar. Então, eu faço, né, como eu trabalho com a terapia, mentoria também, eu faço essa percepção no normal, porque eu trabalho mais a parte da mentalidade, né? É do comportamento mental. Exatamente. A mulher, ela precisa, sim. Ela se alivia falando. Isso. E também tem a outra questão, né? O homem, ele, quando você quer que ele tire esse copo daqui, não adianta você falar, esse povo que está deixando esses copos aqui em cima da mesa, para ele vai continuar o copo na mesa, tá tudo bem. Né? Vocês deixam o copo aqui em cima da mesa, você generalizou para o marido e para os filhos, então eles vão passar batido e tá tudo bem. Para a mulher, falou, vocês deixaram o copo na mesa, a gente já vai sair lá recolhendo. Exato. Né? O homem, você tem que ser objetiva. Tira, amor, por favor, tira o copo da mesa. É clareza. Então, o homem, por ele ser muito racional, ele precisa dessa objetividade. E às vezes os casais se perdem aí, né, Mi? Exatamente. Até da vez passada, a gente falou sobre essa questão da divisão de tarefas, né? E trazendo a questão da atração e divisão de tarefas, eu fiz uma coisa, eu também estava observando, uma técnica, né? Que dá para a gente usar. Casamento é criatividade. Né? É criatividade. A gente dá o nosso jeito, faz tudo para não brigar, mas se brigar, tudo bem, mas escolha suas brigas. Né? Não é por causa do copo, por coisas corriqueiras, né? Porque imagina brigar por causa de uma toalha, por causa de Mas eu fiz uma coisa interessante, porque a pia estava sempre ficando cheia e eu chegava cansada do trabalho, ele chegava antes, daí eu peguei, pode falar de coisa íntima, já que a gente falou de atração. Claro. Né? Aí eu coloquei uma calcinha dentro de uma caixinha e escrevi em cima, lave a louça que vai sobrar mais tempo para usar essa calcinha para você. E aí ele começou, ó, daí eu expliquei para ele, ó, sempre quando tu faz as coisas de casa, eu vou estar mais descansada, eu vou ter mais tempo disponível para ti, mas o start foi isso aí. Que legal, gostei. A gente dá nosso jeito, né? Foi bem interessante. É que assim, às vezes é 1000 vezes melhor de você ir lá e dizer, ai, pelo amor de Deus, que eu chego cansada, você não viu essa louça, talvez você teria estragado todo o clima. Exatamente. Por causa da louça. Exatamente. Então você escolheu qual briga você quer, né? Quando precisar, não era a louça, foi a estratégia. Com certeza ele recebeu com humor, tirou um sorriso do rosto, né? Então ficou legal. E a próxima regra? A próxima regra, na verdade, a gente pode chamar a tolerância agora, né? Tá. Porque o que acontece? Eu vou chamar duas já pra gente ir, né? Que é a tolerância e a boa comunicação. Tá. O que acontece? Às vezes, nós em casa precisamos ser tolerantes, porque, né? Só que o que a gente vê na sociedade é a falta de tolerância com os diferentes. Só que a sociedade é um reflexo dessa família, que é um reflexo de nós, indivíduos. Sim. Tolerar as diferenças, né? Então, a tolerância é uma habilidade. A tolerância, ela é uma força, a gente precisa desenvolver, né, Lu? Treinável, né? E é treinado. É uma atitude treinada, de tu assim, tem coisas que tu vai ver, finge que não vê, não coisas importantes, claro, né? Mas coisas que tu vai ouvir, tem que fingir que não ouve. E tem um momento certo para falar, né? Eu sempre falo da seguinte forma. Na nossa mente existe 3 janelas que são predominantes. A janela neutra, a janela killer e a janela light. Essas janelas, a janela killer é onde você está ali estourando, brigando, confusão, rolo. Quando você tem esse conhecimento da tua mente, como ela funciona, você sabe identificar, não, meu marido está muito nervoso agora, a minha mulher está muito estressada agora, você vai entrar na janela light, você vai ficar naquela janela da tolerância.
aonde mora a tolerância. Nesse momento, eu vou deixar o pavio pegar fogo aqui e deixa ali. E você está aqui na janela light, porque imagina você entrar na janela killer, vai ser uma explosão, é querer pagar fogo com gasolina. Não tem como. Aí quando você mantém essa tolerância, você está aqui na tua janela light aqui, ó, tranquila. A hora que a pessoa abrochou, abaixou a pressão e começou a entrar na janela light, aí que você vem. É o momento. Fulano, você acha que precisou tudo aquilo ali por causa daquele copo? Foi preciso fazer isso? Nossa, que desnecessário. O que você acha da gente fazer assim? É um exercício, né? Gente, é um exercício. É um exercício. É um exercício. Eu digo que são 3 perguntas essa questão, né? É o onde, o como e o quando a gente vai conversar. Né? Então, por exemplo, é na frente dos filhos? Não. Né? É agora no restaurante? Não é onde. Né? Não é agora. Não é... E o como? Como? Você vai reagir como? E aí tá isso aí que tu falou, interessante. É não... Nunca falar quando tá com a cabeça quente. Nunca falar. Vocês só vão se ferir. Vocês vão falar coisas que... né? Que não queriam, não dá para recolher, uma vez falado. É verdade. Eu sempre brinco, Mia, assim, ó. Tem gente que fala assim, jamais durma brigada com o seu amor. Eu digo, durma brigada com o seu amor e preserve o seu coração e o coração dele. Por quê? No outro dia, volte a conversar. Quando você tá com raiva, você tá com a janela killer aberta, você tá fora da sua razão, assim, do seu comportamento mental, você não tem controle, você fica cego. Tem pessoas que depois nem lembram o que fez, porque realmente, de cada grau, né, a pessoa entra num rompante, aí você tá ali, não porque eu falo mesmo, porque isso, porque aquilo, e você vai soltando palavras, e mulher já é mais emocional, já vai tirando coisa de 1962. Pensa. Né? E aí você vai. Quando você vê, você feriu a pessoa, feriu a mãe da pessoa, feriu o pai da pessoa, foi desenterrando todo mundo. E você, uma coisa que era tão pequena, criou uma proporção gigante. É porque tem pessoas que falam e depois pensam. Então a gente tem que pensar para falar. Gente, isso é um exercício que eu aprendi assim, ó. Baixa pressão. Esses dias até eu fiz um vídeo sobre os tipos de pessoa, né? Agressiva, passiva e assertiva. Então a passiva, ela vai segurando, até que um dia uma gota d'água, ela transborde o balde na hora errada. Na hora errada. A agressiva é bateu, levou, né? E a sempre arrependida. Tá sempre arrependida. A agressiva é arrependimento só, né? Ou às vezes ela nem sabe que ela foi. Se acha na razão, né? Mas a assertiva, ela vai ser uma passiva. Mas não é uma passiva. Ela guarda e fala. Às vezes a gente tem que engolir um sapinho, dar uma digerida. Para deixar a pressão abaixar. Aí você dormiu. Olha só, você tá aqui pegando fogo. Querendo brigar, querendo arrumar rolo, confusão. Aí você vai dormir, teu marido vai dormir, todo mundo abaixou a pressão. No outro dia você não vai estar mais naquele pique para brigar. Acabou. Aí você vai resolver. Amor, aquilo lá, tal. Blá, blá. Só que daí já deu aquela brochada na briga, na confusão. Não tem mais fogo, né? Porque se você... Daí você fica naquela... porque disseram pra mim que eu não posso dormir brigado com meu marido. Então vai lá e meta a boca pra você ver o que vai acontecer. Ou então dizer, amanhã a gente retoma esse assunto. Amanhã a gente resolve. Hoje não tô bem. Não é hora. Vamos descansar. Não adianta querer resolver quando os dois estão nervosos, né? Então, durmam brigados sim, no outro dia retomam o assunto, conversam e resolvem da melhor maneira possível, né? Então, essa entra de uma forma mais assertiva, né, Mi? Exatamente. Muito Nossa, legal. E aí tu que trabalhas com comportamento e cérebro, né? O cérebro, né, e o comportamento, e a gente não agir com essa parte do cérebro que ela é impulso, né? Essa parte do cérebro, assim, eu li o livro Cérebro da Criança, que a gente estava falando sobre isso, né? De a gente se segurar, de a gente se acalmar. Isso é inteligência emocional. E isso precisa, para um casamento, precisa treinar. E é treinável, né? É treinável. Por exemplo, o tom de voz, pessoa que fala alto. Eu falo alto. Meu esposo fala alto. Meu filho fala alto. Então, assim, existe alguns tipos de pessoas que é o trator, né? Que é aquela pessoa que é o trator. Eu já tenho o perfil trator, que é o quê? Passa por cima?
Quando você vê, você está falando alto, não sei o que, não sei o que. Então, isso aí, daí tem gente que fala, nossa, mas você é tão calminho, como que você se identifica como trator? Eu sou calma, porque eu tenho autocontrole, eu tenho inteligência emocional, eu mudei o meu comportamento através de treinamento. Mas o meu perfil já é ser mais trator. Então, se eu não estar buscando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, não estar treinando todos os dias, tá ali dentro, já tá na minha personalidade ser mais, né, sanguínea. Sim, mais sanguínea, isso. Então, assim, a pessoa ela tem que se identificar também, né, Mi? Não, com certeza, saber o seu modo de funcionar até para ir até um certo ponto com o outro, porque o outro tem um limite também. Tem. Né? O outro pode ser o bonzinho que for, mas você vai segurando. Chega uma hora, tem homens, por exemplo, e muitos deles que vão aturando, essa é a palavra. Aturando. Chega uma hora que, né? Não aguenta mais. Não aguenta mais. Mas essa questão do não falar na hora do estouro, existem várias frases para finalizar um negócio para que você, né, não está bem naquela hora. Então, depois a gente conversa. Eu não estou bem agora para falar sobre isso. Vamos conversar mais amanhã. Então, a gente vai usando certas palavras para poder depois, né, eu vou descansar agora, eu vou dar uma volta. Quando eu voltar da caminhada, a gente conversa sobre isso. Ô, Mirela, uma das palavras que é muito perigosa, que eu falo assim, o porquê, ele é uma potencializador. Tanto para bom, né, tanto para você potenciar a alegria de alguém, a emoção de alguém, quanto para o lado ruim. Você potencializa as emoções com o porquê, com a palavra porquê. Então, quando o teu esposo ou a tua esposa chega e fala, eu tô tão mal hoje, por quê? Quando você faz essa pergunta, você faz a pessoa parar, o nosso cérebro funciona dessa maneira. Se a pessoa para, ela pensa e ela vai ter que entrar numa explicação para você. Quando ela faz essa explicação para você, ela entra lá naquela lama de novo, que ela passou aquela raiva, aquela estresse, que. Então, se o marido chegou, hoje o dia foi assim, foi assado, não sei o que, tô tão estressado hoje, elimine o porquê. Coloca outra palavra. Boa. Meu amor, vamos então, vou preparar um banho, vamos preparar um café, depois a gente conversa mais. Boa. Tira a pessoa daquele cenário, porque se você falar por quê, você vai fazer a pessoa te explicar e entrar com aquela emoção que você já sabe que ela está na lama. Por que tu tá chegando assim? Por que você está estressando? Tá chegando assim por quê? Exatamente. Não é? Agora, se você chegar e falar assim para mim, Lu, tô tão feliz hoje, teu filho falou, Lu, mãe, tô tão feliz hoje. Por quê, filho? Aí ele vai ter que viver aquela emoção. O cérebro comporta dessa forma. Então, o porquê... Que loucura, né, esse funcionamento. O porquê ele potencializa, seja as emoções ruins quanto as emoções boas. E muitos terapeutas não têm resultado por causa do porquê. Mas essa questão de a gente entender como o cérebro funciona é fundamental para as nossas relações. Fundamental. Estava pensando até aqui agora em trazer alguém das neurociências para a gente trabalhar a questão do relacionamento, né? Sim. Mas... E nós já estamos... Já está dando final. Eu ia falar do bom humor. Que nós já estamos... Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com bom humor. Sempre. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue.
Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos com muito bom humor para falar de bom humor, né? Bom humor, né? Sempre. Nós estamos, Mi, nós estamos entrando no nosso último bloco. Nossa, e nós rápido. vamos falar de bom humor agora. Bom humor, coisa boa, né? Ó, tu já deu um sorriso, a gente já fica mais feliz, né? Eu até ri pra vocês. Realmente, o bom humor, ele é fundamental para o relacionamento. Imagina você chegar em casa, ele até uma prevenção, inclusive da traição, tá? De tudo. Assim, o bom humor, ele acolhe o outro. O bom humor, ele traz o outro para perto de você, né? Então, imagina você chegando em casa... Tô dizendo aqui, né? A gente chegando em casa e o outro mal-humorado, ou o outro chegando em casa e a gente sempre mal-humorada, né? Qual é a chance da gente querer voltar para casa, né? Ai, que saco. Ter que enfrentar, ter que ir para casa, né? Ai, que saco. Tem pessoas que começam a fazer mais horas no trabalho para não ter que voltar e olhar aquela pessoa. O rap, que antes era sexta, começa a fazer mais dias, né? Então a pessoa sempre insatisfeita. Não sabe falar das suas insatisfações, ou mesmo tá com alguma saúde mental, né, que não tá legal, fragilizada, não busca ajuda, o marido, a esposa não vai dar conta daquilo ali. Então essa questão do bom humor, né, tem 3 tipos de pessoas em relação ao bom humor, né? A que chega e ilumina o ambiente, tipo, onde ela chega, né, ela ilumina. Chega chegando, ai, que bom que essa pessoa chegou, né? Trouxe a pessoa que pesa, né? Aquela pessoa que chegou, energia, uma né? nuvem, né? Energia. E a pessoa que é mais neutra, assim, ela tá na tela, não brilha. É o pastel de vento. Pastel de vento. Mas tá ali, também não incomoda, mas também não brilha. Né? Então é uma escolha, qual tipo de pessoa você vai ser. Você não escolhe como o outro tá, se o outro tá de bom humor ou não. Não é a sua escolha, mas a sua escolha é estar de bom humor. E uma coisa, eu quero complementar no seguinte, que é a mesma coisa da comunicação. A forma com que você entende, tem gente que fala assim, eu não tenho nada a ver se ele entendeu ou se não. O comunicador é responsável pela forma que o outro entendeu. 90%, né? Então a forma do bom humor é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, quem que gosta é se perguntar, eu gosto de estar do lado de uma pessoa mal-humorada? A melhor coisa para a gente mudar comportamento, Mi, é a clareza. O que que eu quero? O que eu não quero? O que que eu não gosto? Sim, e não fazer isso com o outro, né? Então, por que você vai ser mal-humorada se você não gosta de pessoas mal-humoradas, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E assim, ó, nós temos os nossos dias, Sim. né? Não é 100% bom humor, porque isso aí é inalcançável. Mas se 90%, né, ser bom humor, 90%, né, tem uma nuvem no céu, o sol tá lá, a gente sabe que no outro dia ele vai brilhar. Nesse dia tem uma nuvem, mas a gente sabe que no outro dia... Tem dia que a gente não tá bem, né? Tem dia que a gente não tá bem. Se acolha e recolha. A regra lá em casa Se é assim. Se acolha e recolha, gostei. A regra lá em casa é assim, ó, não tá bem, essa conversa a gente tem sempre, não é uma vez só. Legal. Quando eu vejo que o meu marido não tá bem, meu filho não tá bem, ou eu não tá bem, a regra lá é assim, ó, não tá bem, se acolha e recolhe-se. Tem que ser. Acha o teu cantinho, vai caçar um cantinho que você quer, quero vai dar trabalhar, vai dar uma caminhada. Eu gosto de ler ou escrever, me deixa quietinha, mas avisa, gente, ó, hoje eu não tô legal, vou ficar mais recluso. Pessoa já sabe. Avisa que tá de TPM. Eu aviso. Essa semana aqui, ó, 3 dias, melhor nem falar comigo. Comunicação clara. Comunicação, né? Clara, TPM, ó, gente, tocou, parou, morreu. Ou tempos para matar, TPM, é melhor não mexer comigo. Então, assim, é ter clareza. Só que daí, tem gente que tá de TPM um mês inteiro. Aí não dá, né?
Ou o marido está com problema o mês inteiro. Tensão então pré-menstrual, pós-menstrual e durante a menstruação. Então não dá, tem que ser comunicação, né? É. E procurar lazer, o que é que te deixa feliz? Eu vou lá tomar um café, Camille. Isso. Vamos dar uma caminhada, vou fazer alguma coisa para mudar o humor, porque às vezes aquela agressividade, aquela falta de humor é algo que está faltando, você se olhar. Né, Mi? E ter esse momento, né, que é só seu, que é um dos pilares também, que é a questão do distanciamento, né, que às vezes a gente quer fazer tudo junto, mas a gente não se distancia um pouco. Aí cansa. Cansa. E antes de serem dois, vocês são um. São dois indivíduos. Então, os dois têm individualidades. Não vai ser um individualismo, que é diferente, né? Se sentir indivíduo e se sentir individualista. Sim. Que é aquela pessoa que é egocêntrica. Que é ela e sobre ela. Ela e sobre ela, que é o marido vivendo para si, os filhos voltados para si, só o que ela quer. E de vez em quando a gente fala alguma coisinha aí. De vez em quando. Ai, Lu, engraçado que tá. De vez em quando, se sobrar um tempinho pra ti, a gente se fala, né? A gente se fala. Ou o contrário, né? Ou faz tudo junto e tem mulher que arrasta marido pro shopping. O marido fica bravo, saem brigando. Qual é o marido que gosta de ficar 30 minutos? Meu avô gostava. É o único homem do universo, da face da você terra. Você sabe que o meu marido ele gosta de ir pra shopping? Gosta. É porque assim, às vezes eu até esqueço de shopping. Ele, vamos dar uma voltinha lá no shopping, porque meu marido ele é muito caseiro. Então ele é muito quando ele caseiro. sai... Então assim, volta e meia, vamos dar uma voltinha lá no shopping, vamos fazer, não sei o quê. Então assim, mas ficar sempre muito junto, que é um cuidado que a gente tem que ter, eu mesmo estou tendo esse cuidado com o quê? Nós dois trabalhamos em home office. Então assim, é aquela convivência muito junta, só que eu tenho a minha vida. Eu vou para eventos, né, de mulheres, eu faço os meus eventos, eu tenho os meus atendimentos, eu vou para cá, eu vou para lá. Você tem que se desfocar. Eu vou tomar café com amigas. Tem que fazer isso. Tem que ser. Tem que fazer isso. Buscar as suas coisas, porque tem o eu, tem o tu e tem o nós. Só que algumas mulheres gostam de fazer as suas coisas, mas não dá espaço para o outro fazer. Né? E então aí, o outro, como que faz, tem que se ajustar, porque quando você não dá espaço para o outro fazer, é porque você também não confia no outro. Você não confia na pessoa para ela fazer as coisas, só que ela está perto de você, o que mantém ela perto de você não é a cerca, é o gramado. Já ia falar isso, que seguro foi no pasto. É o gramado, não é a cerca, porque se você bota uma cerca, quando pegou um pedacinho ali, o boi vai embora, né? É verdade. Então, é o dar o espaço para o outro e sempre sobre conversar, a questão de respeito, né? Não é porque eu vou fazer as coisas todas que eu quero, no individual, que eu tenho permissão para fazer tudo e nem você. Combinar um momento, combinar um horário, às vezes se você se sente segura, né? Que chegue 2 horas da manhã, vou pedir para ti, eu me sinto mais segura, assim, vai. Meia-noite, 10 horas. Me sinto mais segura, assim como eu, né? Ou não tem horário, mas, né? Aí vai fazendo alguos acordos. O que é legal para cada família, né? O que é legal para cada família? Cada família o ajuste. Tem sua rotina, seus ajustes. Né? É o ajuste. E a liberdade sempre, não sendo libertinagem, né? Liberdade com responsabilidade. Tanto a gente quanto o outro. É verdade, eu acredito assim muito com essa questão, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que se casaram que não frequentam mais nem eventos de mulheres. Nossa. Porque não tem essa liberdade. E vai chegando um momento, ou não, às vezes não é nem a pessoa, tá, que impede. Às vezes é a pessoa que fica, não, porque agora eu casei, eu tenho meus compromissos com a casa, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. E o que acontece? Ela começa a viver para o casamento somente. Gente, isso é péssimo. Por um momento pode ser até bom, né? No começo, aquela coisa, tô me sentindo dona de casa, que é maravilhoso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o nosso primeiro empreendimento começa em casa. Antes do CNPJ tem um CPF. E o que tem que ter sucesso não é o teu CNPJ, é o teu CPF. O teu CPF tem que ser sucesso. Exatamente. Né? Então, cuide da sua casa, cuide da sua família, mas primeiramente você tem que cuidar de você para você estar bem, né, Mi, para cuidar da sua casa. E não se deixar numa gaiola, né? Essa questão que tu falou, né, da pessoa mesma, não...
ela vai se colocando na gaiola. Tá. Ah, eu não vou porque o meu marido isso. Ah, eu não vou porque meus filhos aquilo. Ai, que eu tenho que fazer o almocinho. Ai, que eu tenho que fazer não sei o quê. Lá em Ela se casa, coloca na gaiola e depois ela quer voar um pedacinho, ela não tem mais asas. Exatamente. Mas não foi o outro. Não dá para culpar. vai colocando uma poda, né? Vai podando. Vai podando. Vai podando, vai podando, vai podando. Ai, não vou porque eu vou ter que fazer almoço pro fulano. Aí o dia que ela for, você não vai fazer o almoço? Que estranho isso aqui. Então, eu acho que é tudo questões de hábito, conversa, né, Mi? É tudo diálogo, é tudo diálogo. Como, por exemplo, o último pilar, né? Organização financeira. Tudo passa pelo diálogo. O objetivo em comum passa pelo diálogo. A atração também passa pelo diálogo, né? O distanciamento também passa pelo diálogo. Tudo, que é mais que eu coloquei ali, a tolerância passa pelo diálogo. E a organização financeira também é uma empresa. O casamento a gente pode comparar com uma empresa com dois sócios que precisam trabalhar com objetivos juntos, né? E precisam fechar esse caixa, porque senão a empresa vai falir. Então, cada casal tem que ter um modelo. Vou contar o que aconteceu comigo na semana passada. Na semana passada, a gente criou um grupo, porque assim, ó, existem várias formas de o casal cuidar das suas finanças, né? Qual é a nossa? Vou abrir aqui só pra gente, A nossa é o seguinte, a gente fecha o balanço todo final do mês, né? A gente faz os fixos ali, os previsíveis, e a gente tem um grupo do tudo gasto aqui. Aí a gente vai alimentando, né? Um tá lá no mercado, já coloca tudo gasto aqui, gasolina, tudo gasto aqui. Aí a gente vai colocando ali. Tem pessoas que são mais digitais, que elas já têm aplicativo. Aí eu não consigo. Eu já não consigo. Então, o nosso grupo manual, é ali, é do rápido. manual, do WhatsApp. E aí a gente sentou, vamos fazer por 15 dias, porque eu acho que a conta tá batendo, a gente tá gastando mais do que estava previsto. Vamos fazer durante 15 dias. A gente fez durante 15 dias. Viu que tinha algo O errado. ralo, sabe qual que era o ralo? Mercado. O ralo não era gasolina, o ralo não era farmácia, o ralo não era escola das crianças, que é fixo, né? Nem luz, nem água, nada. O ralo era o mercado. Olha só, e qual foi a identificação? Qualquer coisa eu passo no mercado. Qualquer coisa eu passo no mercado. Então, falta de organização financeira. Exemplo, não se faz compra nos primeiros dias do mês, que é onde todo mundo recebe, que é onde o supermercado coloca mais alto o preço. Olha. Exato. Então, não se faz compra, por exemplo, produto de limpeza. Tem gente que gosta de ir para esses supermercados, mas eu já não tenho esse perfil. Mas é um jeito Cada um de se melhorar a economia. Cada um se enquadra de um jeito, né? Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a ir no mercadinho, paramos de ir no supermercado. Tem um mercadinho lá que tem um preço melhorzinho, que quase do supermercado. Só que aí tu vai no supermercado, compra 20 coisas a mais. Mas sabe qual que é o que para nós funciona lá em casa? Assim, ó, a gente tem a lista, né? A gente vai fazendo a lista, coloca tudo e a regra é, nós não vamos comprar nada além da lista. E porque antes funciona. Funciona porque antes era assim, não, vou levar isso aqui também. É. Não, vou levar. Então agora a regra é, nós vamos no mercado, a gente já bota tudo o que precisa e vamos comprar o que precisa. Daí, que bobagem que você vai querer. A tua besteira. Tá na lista. Que não tá na lista. Que besteirinha que você vai escolher. Daí, os três têm liberdade de escolher alguma coisa diferente que queira, que tá fora da lista. Aí sim. Menina, dá dando certo. Aí é uma boa ideia. Lista, seguir a lista. Aí a gente já tem a regra da semana, que é ir lá comprar as frutas que a gente quer, e os legumes, essas coisas, né? Que daí é na frutaria. Que também não foge daquele padrão que já se torna rotineiro, né? Tipo, o valor rotineiro, você já está contando com aquele gasto. Exato. Aí Então, falta dinheiro. cada família se manobra do jeito que, né? Investir. Quero viajar. A organização financeira precisa aprender a investir, saber os lugares certos de investir. Daí não é numa poupança, exemplo. Não vamos entrar aqui no financeiro. Mas é isso, o impacto financeiro que tem em todas as outras regras também é grande. Mas nesses casos, assim, digamos, você pega uma mulher lá para orientar e o marido é o provedor, ela trabalha, mas contribui, né, conforme o combinado deles, mas ele é o provedor da casa. Como que gerencia essa... Não tem problema nenhum. Muitas mulheres, eu ouvi semana passada uma frase de uma paciente que ela disse assim, o que é meu é meu, o que é meu é meu,
e o que é dele é nosso. Então assim, tá, mas isso tá acordado, está tudo certo para vocês? Tudo bem? Né? Só que assim, a mulher também tem que lutar pela sua independência, não dá para ficar querendo dinheiro para fazer uma unha, dinheiro para fazer um cabelo, mas se isso está acordado para vocês, não tem uma regra em relação a isso. E também talvez seria aquela coisa assim, tá, eu não trabalho fora, eu não tenho renda, porém eu vou contribuir dessa e dessa forma. Cuidando do que falta do mercado, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não trabalha fora, qual que é a função dela? Cuidar das promoções. Ah, tal dia é um dia bom para ir no mercado. Então ela pega o carro, vai para o mercado, faz as compras do que precisa, tarará. Então ela gerencia a gestão da casa do que falta. Então aí funciona. O problema maior é quando eu percebo, tá? Se não tem um bom ajuste, né? A mulher ganha muito mais que o homem. E aí? E aí tem um problema, porque o homem ele tem a questão do ego, né? De manter, por mais que isso esteja sendo desconstruído, ainda o homem gosta de se sentir provedor, né? Então ele pode se sentir nessa relação inferiorizado. É porque, na verdade, o homem, ele já foi criado para ser o provedor. E, na verdade, não é que ele foi criado, está na essência dele. Mestre, pai de família, né? O homem, aquele que senta na ponta da mesa. O homem, ele é o leão. E muitas mulheres tiram isso do homem. Tanto que lá na minha casa, o meu marido é que senta na cabeceira da mesa. É ele que senta lá. Por quê? Porque ele é o leão daquela casa. Ele é o homem, a fortaleza. Então, quando começa a inverter muito esses valores, começa a dar problema naquela questão da energia. A energia masculina começa a baixar, a energia feminina começa a baixar, aí a mulher começa a ficar com a energia masculina, o homem começa a ficar com a energia feminina. E aí começa a dar problema. Começa a dar problema. Se existe os acordos, o problema é um se sentir inferior ao outro. Sim. Isso que não pode ter numa relação. Ou você se vê abaixo do outro, ou você se vê acima do outro. A relação é uma relação entre duas pessoas, né, na mesma importância na relação. Mas eu também ainda tenho essa construção. Para o homem é importante ele se sentir provedor, sim. E nesse não caso, só financeiramente, mas né? eu acho que essa questão da mulher, se ela está se sentindo... Se o homem está se sentindo com o ego baixo porque a mulher ganha mais, eu acredito que a mulher, como é o pescoço da relação, que eu digo, o homem é a cabeça, é o leão, mas quem é o pescoço é a mulher. Então, ela que direciona para onde ela quer. Ela direciona. Impulsionar. Amor, faz um curso. Impulsionar. Amor, eu estou ganhando mais agora. Mas assim, ó, eu fiz tal curso, está sendo bom para mim, eu evoluí, estou ganhando mais. O que você quer fazer? O que você gosta de fazer que você acredita que vai aumentar aí a tua renda? Então, assim, é impulsionar a parte dela, porque não tem outra o que fazer, né? Não tem o que fazer. Agora, se ela quer crescer, quer que o outro cresça, e ele tá ali estacionado, aí o buraco é mais embaixo, né? É problema. Porque nem tudo a gente consegue salvar, nem tudo, a gente tenta de todos os jeitos. Aí joga pra Mirella, pra Mas terapia. aí joga pra mim, às vezes joga pra mim e assim, ó, já, assim, o outro, por mais que tu impulsione, por mais que tu estimule, por mais que, né, tem que ser, o buraco é muito embaixo, assim, porque tem toda uma psique por trás de um comportamento, né? Ô, Mi, a gente tem muito assunto. Temos. Já chegamos ao final desse programa. Rápido. Quero agradecer a tua presença Eu e que temos agradeço. que dar sequência dessa pauta, porque tem assunto aí. Pois é, ainda Muito tem. obrigada, Mirella. Obrigada a Teremos você. aí no próximo mês o quadro, né, Casamento Inteligente com Mirella Vaz. Beijão pra vocês e até semana que vem. Passa voando, né? Porque a gente pega já.